Vejamos esse exemplo aqui, ó. Dois automóveis realizam movimentos circulares em trajetórias concêntricas, conforme mostra a figura ao lado. Sabendo que ambos gastam o mesmo tempo para realizar uma volta, calcule a distância percorrida por cada um em metros, sempre que descreverem um ângulo central de 45 graus, tá? Então, quando esses dois automóveis descreverem um ângulo de 45 graus, qual vai ser a distância percorrida por cada um em metros? Então, para determinada distância, eu vou fazer o raio vezes o ângulo. Acontece que esse ângulo aqui ele tem que ser dado em radiano. Eu não posso colocar aqui o raio vezes 45, tá? Então aqui eu tenho que pegar esse ângulo, 45 graus, e transformar para radiano. Como cada 180 graus corresponde a π radianos, então 45 vai ser, 45 é 180 sobre 4. Vai ser π sobre 4, né? Radianos, tá? Então aqui substituindo os valores, ó, o raio, vamos chamar esse automóvel azul de A e o automóvel vermelho de B. Então, a distância percorrida por A vai ser o raio, né, da trajetória de A, 400, vezes o ângulo que é π sobre 4. E a distância percorrida por B vai ser o raio da trajetória de B, 600, dividido vezes π sobre 4. Resolvendo aqui, eu encontro 100 π metros e aqui 600 sobre 4, 150 π metros. Né? Eu encontrei a distância em metros porque o raio foi dado em metros. Tá? Claro que eu poderia substituir aqui o valor de π, 3,14, né? Então ficaria 100 vezes 3,14, dá quanto? Dá 314 metros, a distância percorrida por A, aproximadamente. E a distância percorrida por B, 150 vezes 3,14 metros. Aí a gente tem que fazer as contas, ok? Então, ó, a questão aqui diz que um corpo em movimento circular uniforme, ele descreve um ângulo central de 30 graus, né, cada vez que ele percorre uma distância de 10 π metros. Aí eu quero saber o raio da trajetória. Então, isso aqui é só para a gente relacionar o delta S com delta θ, sabendo que o delta θ tem que ser dado em radiano, né? Então, 180 graus corresponde a π radianos, então 30 graus é π sobre 6 radiano, né? 180 sobre 6 é igual a 30. E aqui é só substituir os valores, né? 10π é igual a R vezes π sobre 6. O que eu não poderia fazer aqui é deixar esse ângulo aqui em graus, né? Essa relação só é verdadeira quando esse ângulo aqui é dado em radiano. Eu corto π por π, o raio vai ser igual a 60 metros. Eu tenho duas partículas ligadas por meio de um fio que está preso nesse pontual, na superfície de uma mesa. Suponha, eu estou vendo essa mesa aqui horizontal de cima, e essas partículas estão aqui realizando movimento circular. Você perceba que essas duas partículas estão sempre uma ao lado da outra, né? Então elas estão sempre descrevendo o mesmo ângulo central. Tu percebe? Quando uma dá uma volta, a outra também dá uma volta. Quando uma descreve um ângulo de 90 graus, a outra também vai descrever um ângulo de 90. Quando uma descreve 180 graus, a outra também. Quando uma descreve 360 graus, ó, uma volta, a outra também. Então, essas duas partículas, elas sempre descrevem o mesmo ângulo, né? No ângulo central, no mesmo intervalo de tempo. Então, se eu chamar essas partículas de A e B, ó, né, a velocidade angular da partícula A é igual à velocidade angular da partícula B. Por quê? Porque elas descrevem o mesmo ângulo central no mesmo intervalo de tempo. Entretanto, tu percebes que a partícula B, ela sempre percorre uma distância maior do que a partícula A, né? Então,
a velocidade da partícula B é maior. O raio da trajetória da partícula B, né, é maior do que o raio da trajetória da partícula A. Né? A velocidade linear, ela depende do raio. Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Então, a velocidade linear da partícula B é maior do que a velocidade linear da partícula A. Tu percebe que a partícula B é mais rápida do que a partícula A? Esse efeito fica mais visível se a gente desligar esse fio aqui, ó. Você perceba que a partícula B, ela tem que ser mais rápida do que a partícula A, para que ambas descrevam o mesmo ângulo central, né? No mesmo intervalo de tempo, tá? Ó, um disco de raio R gira com velocidade angular ômega. Encontra a relação entre a velocidade linear de um ponto A periférico do disco e a velocidade linear de um ponto B que se encontra a uma distância r do eixo de rotação do disco. Então, o ponto A é um ponto periférico e o raio de giro do ponto A é o próprio raio do disco. E o ponto B é um ponto que se encontra a uma distância r do eixo de rotação, onde r é a metade de r. Então a gente sabe que todos os pontos do disco giram com a mesma velocidade angular, que é a própria velocidade angular do disco. Mas que a velocidade linear de um ponto, ela depende do raio do giro, né? Quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Então a velocidade linear do ponto A é a velocidade angular do disco vezes o raio de giro do ponto A, que é o próprio raio do disco. A velocidade do ponto B é a velocidade angular do disco vezes o raio de giro do ponto B, que é R. Então, se eu quero determinar a relação entre essas duas velocidades, então eu vou dividir uma pela outra, tá? Então, dividindo aqui, eu vou cortar ômega com ômega, e eu vou obter que VA é R sobre R. Acontece que R é a metade de R. Então eu posso dizer que R é o dobro de R, né? Então eu posso cortar aqui R, eu devo cortar, né, R com R, e portanto a razão entre VA e VB é essa aqui, a velocidade de A é o dobro da velocidade de B. Eu estou me referindo à velocidade linear, né? Então, como A e B têm a mesma velocidade angular, então A e B descrevem o mesmo ângulo central, né? No mesmo intervalo de tempo. Então, para que isso ocorra, A tem que ser mais rápido que B. A velocidade de A tem que ser, a velocidade linear de A tem que ser o dobro da velocidade linear de B.